Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Bom pessoal, hoje nós vamos iniciar com matemática lá na página 13. Na aula anterior eu pedi para que vocês jogassem um dominó de pontos, para que vocês contassem as peças, né? Exercitar a contagem para formar os pares, e isso vai ser muito útil para os próximos exercícios que nós vamos fazer parecido também com isso, da contagem dos pontos. Então, no primeiro exercício, ele já pede para que nós contamos as peças que têm 9 pontos. Então, dentre dessas 3 peças, vocês terão que circular somente a peça que possui 9 pontos. Nesses 3 que estão no meio, somente a que tem 10 pontos que vocês irão circular. E por último, somente aquela peça que tem 12 pontos. Ok? Então, quando vocês jogaram o dominó de pontos, vocês tiveram que contar várias vezes as peças para formar os pares. Então, exercício 1 é uma atividade parecida com essa que vocês fizeram no jogo. No segundo, nós precisamos pintar da mesma cor as peças que têm a mesma quantidade total de pontos. Então, vocês terão que contar cada peça para vocês não esquecerem da quantidade. Vocês podem colocar o número aqui embaixo, tá? E depois que vocês contarem, vocês vão observar qual peça tem a quantidade de pontos parecida com a outra. E depois vocês terão que pintar da mesma cor. Então, por exemplo, eu conto uma peça e ela possui 8 pontos. E aí no final eu conto uma peça que também no total tem 8 pontos. Então, essas duas eu vou pintar da mesma cor verde, por exemplo, tá pessoal? Então, vocês terão que fazer algo parecido no exercício 2. 3. Coloque os pontos das peças coringas para formar pares de peças que têm o mesmo total de pontos. Se precisar, consulte o seu dominó. Então, nessa primeira peça, nós vamos contar a quantidade total de pontos. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Lá no dominó, qual peça que também possui 6 pontos, que não seja a mesma dessa primeira peça? Tem que ser diferente. Depois que vocês encontrarem, vocês terão que fazer os pontos no dominó. Aqui vocês farão a mesma coisa, contarão o total de pontos da primeira peça, vão procurar no dominó uma peça que no total também tenha a mesma quantidade da primeira. E depois que vocês fizerem os 6 pares, nós vamos conversar e comparar para ver se os colegas também tiveram uma resposta parecida ou não. E por quê? Ok, pessoal? Então, de matemática é somente esses exercícios, tá? Tranquilo. Agora nós vamos para natureza e sociedade. Bom, relembrando um pouco do que nós estudamos antes, nós vimos sobre os nossos deveres como cidadão. Então, como nosso dever, por exemplo, nós falamos sobre atravessar na faixa de pedestre, jogar o lixo na lixeira correta para reciclagem. Então, esses são um dos nossos deveres como cidadão. E agora nós vamos falar quais são os nossos direitos. Então, para que a gente conviva bem com as pessoas, nós precisamos seguir algumas regras de convivência. Mas, além das regras, nós temos os direitos. Então, aqui ele mostra alguns deles, 3 direitos que nós temos. O primeiro é o direito do transporte público. Então, toda cidade possui um transporte público que permite que as pessoas se locomovam pelos lugares onde moram. Então, toda cidade possui um ônibus, né, que você pode
pegar, ir para outra cidade, ir para outro bairro. Então, você pode se locomover com uma taxa pequena, uma taxa mínima, tá bom? Nós temos direito também a lazer. Então, toda cidade também tem um lugar onde tem parques, onde tem um campo, onde as pessoas podem se divertir, podem brincar com os amigos. Então, provavelmente vocês já foram em vários parques na sua cidade ou na cidade vizinha. É um direito nosso, tá bom? Ter esses parques gratuitamente, então seja de graça, não precisamos pagar para entrar, para se divertir lá. E o atendimento médico, então é uma outra forma de cuidar da saúde, é do bem-estar de crianças, adultos e idosos. Então, todo mundo tem o direito de ter um atendimento médico de qualidade e também gratuito. Possui atendimento médico pago? Sim, mas só se as pessoas quiserem pagar para ter esse atendimento. Todos os lugares, todas as cidades têm esse atendimento médico gratuito. Quando você fica doente ou precisa fazer um exame de rotina, vocês têm o direito de ter esse atendimento. Bom, a partir disso, nós vamos fazer alguns exercícios. O primeiro dele, nós vamos precisar ler esse cartaz que uma cidade colou, né, nos estabelecimentos da cidade, nos postes, com a seguinte frase, com o seguinte texto aqui: se você não joga lixo no chão da sua casa, por que jogar no chão da sua cidade? Então ele está perguntando assim: se vocês não jogam lixo no chão da sua casa, por que vocês irão jogar o lixo no chão da sua cidade? Lembra que nós fizemos umas perguntas parecidas com essa, mas no caso foi da escola. Lembra que eu perguntei o que ia acontecer se nós jogarmos o lixo no chão da escola? Que nós iríamos ficar doentes, que ia atrair vários bichos, vários insetos que poderiam nos picar, nos poderiam trazer doenças também. Então, aqui tem essa pergunta. E a partir disso, nós vamos responder. Esta campanha incentiva o morador, a nós, ou moradores dessa cidade, a cuidar da cidade como? Ele cuida, então, ele incentiva o morador a cuidar da cidade como ele cuida do seu carro, da sua escola ou da sua casa. Então, nós vamos pensar, o que ele incentiva a cuidar da cidade como ele cuida da? Então, vocês vão refletir e colocar um X na resposta certa. 2. Ouça a leitura do texto abaixo e em seguida marque um X na opção correta. Então, tem um trechinho aqui que nós vamos ler, então prestem atenção. Algumas pessoas que moram perto de uma praça resolveram cuidar dela de uma forma especial, fazendo a sua limpeza, pintando os brinquedos do parquinho e plantando flores. Então, essa atitude, essa ação dos moradores é importante porque vocês vão colocar um X na resposta certa. É porque retira os animais da praça? Porque conserva a praça, deixa a praça bonita, né? Conservada? Ou é porque muda os brinquedos do parquinho infantil? Então, qual desses essas três é o motivo dessa ação é importante? Por que essa ação é importante? Também somente uma resposta, bom? Uma resposta só é correta. Então, aqui estão as páginas da lição de casa, que nós vamos corrigir no dia 8/6. Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Um beijo, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau.